Os relacionamentos são algumas das influências mais significativas nas nossas vidas, mas nem todos eles vêm de Deus. A Bíblia nos adverte que nosso inimigo, o diabo, está sempre à espreita, procurando maneiras de roubar, matar e destruir. João 10:10. Às vezes, suas táticas são sutis, e uma de suas estratégias favoritas é enviar pessoas para nossas vidas, para nos desviar espiritualmente. C.S. Lewis observou sabiamente: o bem e o mal crescem a juros compostos. É por isso que as pequenas decisões que você e eu tomamos todos os dias são de importância infinita. Mera cristianismo. Esta verdade nos lembra que quem permitimos em nossas vidas e como discernimos sua influência pode nos aproximar de Deus ou nos afastar dele com o tempo. Hoje estamos falando sobre 7 sinais de que um homem é enviado pelo diabo. Não se trata de medo ou suspeita, mas de desenvolver discernimento espiritual. Deus nos equipa para reconhecer os esquemas do inimigo, para que possamos proteger nossa fé e propósito. Antes de continuarmos, dê a este vídeo um joinha e escreva nos comentários: ajude-me, Espírito Santo, a receber proteção divina. Agora vamos começar. Sinal número 1. O homem tem uma obsessão doentia. Um dos sinais mais claros de que um homem é enviado pelo diabo é uma obsessão doentia. Relacionamentos, sejam amizades ou relacionamentos românticos, devem crescer naturalmente, enraizadas no respeito mútuo e no tempo de Deus. Mas quando alguém se impõe em sua vida, controlando, pressionando ou te pressionando, é um sinal de alerta. Este comportamento perturba a paz e a liberdade que acompanham os relacionamentos piedosos. C.S. Lewis nos lembra: no grande divórcio, no fim, só existem 2 tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Isso fala diretamente ao coração da obsessão. Uma pessoa enviada pelo inimigo priorizam a sua própria vontade sobre a de Deus. Eles manipulam e pressionam pelo controle, não deixando espaço para o natural desdobramento guiado pelo espírito de um relacionamento. Tal comportamento não nasce do amor, mas do egoísmo e da desordem. O diabo usa a urgência como ferramenta para perturbar o tempo de Deus. Deus, contudo, luta em paz e paciência. 1 Coríntios 14:33. Quando sentir que alguém está se impondo à sua vida, seja através de atenção excessiva, manipulação emocional ou pressão constante, é um sinal para pausar e orar por discernimento. A Bíblia também nos lembra, em Efésios 6:12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Essas forças frequentemente influenciam as pessoas, consciente ou inconscientemente, para distrair e desestabilizar os filhos de Deus. Quando você sentir confusão, inquietação ou falta de paz em um relacionamento, é um sinal para dar um passo atrás e buscar a orientação de Deus. Se a obsessão de alguém perturba sua paz, estabeleça limites e recorra à oração. Um relacionamento piedoso traz clareza e equilíbrio, não caos ou pressão. O verdadeiro amor reflete Cristo. Ele é paciente, bondoso e não egoísta. 1 Coríntios 13, versículos 4-5. Pergunte a si mesmo: este relacionamento está alinhado com a vontade de Deus? Ou é impulsionado pelo desejo de controle de outra pessoa? Confie no tempo de Deus e deixe o Espírito Santo guiá-lo em direção a relacionamentos que trazem a sua paz e o seu propósito. Sinal número 2. O homem o atrai com materialismo. Outro sinal de que um homem pode ser enviado pelo diabo é a sua capacidade de atraí-lo com materialismo. Embora a generosidade possa ser uma qualidade maravilhosa, existe uma diferença perigosa entre dar de forma saudável e manipulação. Por meio de bens materiais, o diabo frequentemente usa coisas materiais para distrair e nos envolver. Assim como tentou Jesus,
oferecendo-lhe ou todos os reinos do mundo em troca de sua adoração. Ele usa táticas semelhantes hoje para nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas, quando o foco de um homem está em presentes, luxo ou promessas de um estilo de vida glamouroso. É fácil confundir isso com amor ou cuidado. Mas a manipulação muitas vezes se veste de generosidade. Os presentes não são o problema, a intenção por trás deles é o que importa. Um homem enviado pelo inimigo pode usar coisas materiais para ganhar controle sobre sua vida, para fazê-lo sentir-se endividado, ou para distraí-lo de se concentrar sobre o que realmente importa. Seu relacionamento com Deus. C.S. Lewis fala poderosamente sobre isso em Cartas de um Demônio para seu Aprendiz, onde ele escreve: a prosperidade prende o homem a um mundo. Ele sente que está encontrando seu lugar nele, enquanto na verdade, está encontrando seu lugar nele. Este aviso nos lembra o quão facilmente o materialismo pode nos cegar às verdades espirituais. O que parece uma bênção pode, na verdade, ser uma armadilha, projetado para te prender a prazeres temporários e te afastar de valores eternos. O inimigo sabe como explorar nossas fraquezas humanas, incluindo nosso desejo por conforto e segurança, e usa-as para desviar nossa dependência de Deus para coisas mundanas. Se um homem a enche de presentes ou apoio financeiro, mas negligencia o cultivo do seu crescimento espiritual, é um sinal de alerta. A Bíblia nos diz que os verdadeiros tesouros estão armazenados no céu, não na terra. A riqueza material pode ser destruída ou roubada, mas as riquezas da alma são eternas. Um homem piedoso não tentará ganhar sua afeição por meio de posses materiais. Em vez disso, ele encorajará sua fé, priorizará seu bem-estar espiritual. Reflita por um momento. Você já esteve em uma situação em que a generosidade de um homem pareceu mais controle do que cuidado? Talvez os presentes viessem com expectativas não ditas, ou o relacionamento parecesse superficial, apesar da abundância de ofertas materiais. É exatamente assim que o inimigo age. O que parece bom na superfície, muitas vezes vem com consequências. Deus quer que dependamos totalmente dele, não nas promessas passageiras do mundo. Um relacionamento que o afasta dessa dependência, não importa quão atraente pareça, não vem dele. Em vez disso, busque relacionamentos que o aproximem de Cristo, onde o amor é definido, não por posses, mas por um compromisso compartilhado com o propósito de Deus. Nesses relacionamentos, você encontrará paz duradoura, livre das correntes do materialismo. Sinal número 3. O homem não deseja compromisso ou família. Outro sinal de que um homem pode ter sido enviado pelo diabo é a sua falta de desejo por compromisso, especialmente em construir uma família que honra a Deus. No mundo de hoje, isso muitas vezes é disfarçado como liberdade ou viver o momento, mas em sua raiz reflete um espírito de evasão e egocentrismo. Um homem piedoso busca honrar a Deus através do compromisso e estabelecendo um legado enraizado na fé. Quando um homem evita essas responsabilidades, ele frequentemente prioriza seus próprios desejos sobre a vontade de Deus. Deus projetou relacionamentos, casamento e família como reflexos de seu amor e aliança conosco. Um homem que resiste ou rejeita a ideia de compromisso está rejeitando este propósito divino. Em vez de buscar um relacionamento de aliança que glorifica a Deus, ele pode buscar prazeres temporários, evitando a responsabilização e o dever. Essa atitude pode deixá-lo sentindo-se usado, desvalorizado e espiritualmente esgotado. C.S. Lewis fala sobre isso em Os Quatro Amores. Quando as coisas naturais parecem mais divinas, o demoníaco está logo ali na esquina. Isso lembra que o que parece excitante ou libertador no momento pode facilmente se tornar uma armadilha. Um homem relutante em se comprometer pode se apresentar como independente ou despreocupado. Mas tais atitudes frequentemente escondem
questões espirituais mais profundas, que dificultam sua caminhada com Deus e os seus próprios. A Bíblia adverte contra nos alinharmos com aqueles que não desejam um compromisso piedoso. Em Efésios 5.5, Paulo escreve que pessoas imorais e gananciosas, aqueles que se concentram exclusivamente na autossatisfação, não têm herança no reino de Deus. Além disso, as Escrituras ensinam que uma casa justa é construída através da obediência a Deus e um compromisso com seus propósitos. Um homem que evita construir esta fundação não está apenas se desviando do plano de Deus para si mesmo, mas também te afastando do seu. Se você se encontra repetidamente atraída por homens que resistem ao compromisso, é importante refletir sobre as dinâmicas espirituais em jogo. Provérbios 26.23 adverte que a maldade atrai a maldade, incentivando-nos a examinar-se. Questões não resolvidas em nossas próprias vidas podem estar atraindo relacionamentos errados. Deus nos chama a assumir responsabilidade por nossas escolhas, assegurando que nos alinhemos com a sua vontade e não às distrações do mundo. G.S. Lewis também escreve em Cristianismo Puro e Simples. Podemos pensar que Deus quer ações de certo tipo, mas Deus quer pessoas de certo tipo. Isso nos mostra a importância de nos concentrarmos em caráter, não em charme ou aparências. Um homem que resiste ao compromisso revela sua falta de alinhamento com o coração de Deus. O verdadeiro amor não teme a responsabilização ou a responsabilidade. Ele prospera na fidelidade e na aliança. Um relacionamento com alguém que evita o compromisso pode levar à estagnação espiritual ou mesmo à regressão. Confie em Deus para guiá-la em direção a alguém que valoriza a construção de uma família piedosa e reflete as qualidades de Cristo. Sinal 4. Depois de ficar com um homem, você se afasta de Deus. Um sinal crucial de alerta de que um homem pode ter sido enviado pelo diabo é a consequência espiritual de suas interações com ele. Quando você se encontra se afastando de Deus, perdendo sua vida de oração, comprometendo seus valores, ou envolvendo-se em pecado, você provavelmente está lidando com um relacionamento que não é de Deus. Um relacionamento verdadeiro, piedoso, deve aproximá-lo de Cristo, não afastá-lo. A Bíblia nos chama templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19. E qualquer relacionamento que profana esse templo através do pecado, especialmente através da imoralidade sexual, afeta profundamente sua caminhada espiritual. A fornicação, em particular, cria laços espirituais, um conceito que fala sobre o profundo laço emocional e espiritual formado entre pessoas durante a intimidade. Quando você se envolve em pecado com alguém que não está alinhado com a bagagem espiritual deles, muitas vezes se torna sua, o que parece amor ou conexão. Pode ser, na verdade, um laço demoníaco que o afasta de Deus. C.S. Lewis oferece uma poderosa percepção em Cartas de Escrutínio. De fato, o caminho mais seguro para o inferno é o gradual. A suave inclinação, macia sob os pés, sem curvas repentinas, sem marcos, sem placas indicativas. Isso fala diretamente da sutileza, da deriva espiritual. Não é sempre uma queda imediata ou óbvia. Às vezes acontece em pequenos, aparentemente insignificantes compromissos. Uma oração deixada de lado, um momento de dúvida, um comportamento que você antes teria evitado. Com o tempo, esses pequenos passos se acumulam, afastando cada vez mais de Deus. O inimigo usa essas mudanças graduais para enfraquecer seu relacionamento com Deus. Você pode se pegar justificando comportamentos que vão contra sua fé, ou priorizando o tempo com essa pessoa em detrimento do tempo com Deus. Pior, você pode sentir um crescente mal-estar em seu espírito, uma sensação de peso ou distância espiritual, o que muitas vezes é o Espírito Santo alertando para o perigo. A Bíblia nos exorta a fugir do pecado, especialmente da imoralidade sexual, porque danifica não apenas o corpo, mas também a alma. 1 Coríntios 6. Os relacionamentos devem ser uma fonte de encorajamento espiritual,
onde ambos os indivíduos se elevam e se fortalecem mutuamente na fé. Se, em vez disso, um relacionamento está te puxando para o pecado, complacência ou desespero, não vem de Deus. Esses resultados são sinais de guerra espiritual. Evidência de que o inimigo está trabalhando para descarrilhar sua fé e roubar sua paz. Se você se encontrar nessa situação, reserve um tempo para refletir e ore. Deus está sempre pronto para restaurar o que foi quebrado. O arrependimento é o primeiro passo para romper laços prejudiciais e realinhar sua vida com o propósito de Deus. Busque apoio de pessoas de confiança, mentores ou amigos espirituais, que possam encorajar e orar por você, enquanto você se distancia de influências ímpias. Lembre-se, um homem enviado por Deus trará clareza, paz e crescimento espiritual. Ele irá ajudá-la a andar mais perto do Senhor. Se um relacionamento cria distância entre você e Deus, é hora de se afastar. Pecado 5. O homem atenta a retornar aos velhos pecados. Um sinal significativo de que um homem pode ter sido enviado pelo diabo é a sua habilidade para te tentar a voltar aos pecados que você superou. O crescimento espiritual muitas vezes envolve deixar para trás comportamentos, hábitos e ambientes que outrora te mantiveram cativo. Um homem que te leva de volta ao que Deus já te libertou. Não é um aliado. Sua fé, mas um tropeço. Em sua jornada espiritual, quando você experimentou a vitória sobre o pecado, seja um vício, padrões não saudáveis, ou ambientes tóxicos, é um testemunho do poder transformador de Deus em sua vida. Contudo, o inimigo despreza seu crescimento e frequentemente usará pessoas para miná-lo. Alguém enviado pelo diabo minimizará suas convicções espirituais, zombando de seus limites, ou incentivando a retornar a comportamentos que você deixou para trás. Isso pode ser sutil, talvez um comentário desdenhoso sobre sua fé, ou um convite para participar de algo que você sabe que vai contra a vontade de Deus. C.S. Lewis captura bem este conceito nas cartas de Screwtape. É engraçado como os mortais sempre nos imaginam colocando coisas em suas mentes. Na realidade, nosso melhor trabalho é feito mantendo as coisas de fora. O diabo nem sempre apresenta novas tentações. Muitas vezes, sua estratégia é distraí-lo da verdade que você já conhece, convencendo-o a ignorar os sinais de alerta e retornar ao que lhe parece familiar ou fácil. A tentação de retornar aos pecados antigos muitas vezes se apresenta disfarçada de conforto, nostalgia, ou uma falsa sensação de inocência. Quando um homem o tenta voltar ao pecado, é frequentemente apresentado como algo pequeno. Por exemplo, ele pode dizer, não é nada demais, ou está sendo extremista demais. Essas rejeições sutis são perigosas, porque corroem os limites espirituais que você se esforçou para estabelecer. Com o tempo, ceder a essas tentações aparentemente pequenas pode se transformar em uma rebelião completa contra a vontade de Deus. A Bíblia nos adverte, em Tiago 1, versículos 14 a 15, que o desejo, quando concebido, gera o pecado. E o pecado, em última análise, leva à morte. A tentação também destaca a liderança espiritual, ou a falta disso, presente na vida de um homem. Um homem piedoso celebrará suas vitórias sobre o pecado, e se unirá a você na busca da santidade. Ele respeitará seus limites, e encorajará seu crescimento. Em contraste, um homem enviado pelo inimigo se sentirá ameaçado pelo seu progresso espiritual e tentará miná-lo, puxando de volta para o pecado, porque a sua liberdade o condena à sua própria escravidão. Sinal número 6. O homem finge ser religioso, mas anda nas trevas. Um dos sinais mais perigosos de que um homem pode ser enviado pelo diabo é sua capacidade de parecer religioso, enquanto secretamente anda nas trevas. O engano é uma das ferramentas mais eficazes do inimigo, e um homem que externamente afirma a fé, mas vive em contradição a ele, pode causar profundo dano espiritual. Suas palavras podem soar convincentes, e suas ações externas podem parecer santas,
mas seu coração revela uma realidade diferente. C.S. Lewis alertou nas cartas parafusadas. Uma religião moderada é tão boa para nós como sem religião alguma, e mais divertido. Esta citação fala da natureza oca da fé superficial. Um homem que usa a religião como fachada, enquanto secretamente vive no pecado, encarna isso, uma religião moderada, que não serve para outro propósito senão enganar e destruir. Em vez de aproximá-lo de Deus, ele introduz confusão, incoerência e compromisso na sua vida espiritual. A Bíblia nos chama a provar os espíritos e a julgar as pessoas pelos seus frutos. Mateus 7:16. Um homem que verdadeiramente anda com Deus irá demonstrar os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, versículos 22-23. Por outro lado, um homem enviado pelo inimigo pode afirmar ter fé, mas exibir desonestidade, egoísmo ou falta de crescimento espiritual. Esse tipo de homem frequentemente usa sua aparência religiosa para ganhar sua confiança. Ele sabe que muitos crentes desejam um parceiro piedoso, e ele manipula esse anseio ao realizar atos externos de fé, enquanto abriga o pecado em sua vida privada. Essa duplicidade é uma característica de perigo espiritual, e a Bíblia chama tais pessoas lobos em pele de cordeiro. Mateus 7:15. A presença deles em sua vida não é uma bênção, mas uma distração e uma armadilha. Para discernir a verdade, não se deixe levar pelas aparências ou apenas pelas palavras. Observe as ações dele, especialmente em momentos desafiadores. Ele responde com humildade e graça? Ou seu verdadeiro caráter aflora sob pressão? Um homem piedoso não apenas fala sobre fé. Ele a vive consistentemente, com integridade que se alinha com a palavra de Deus. Sinal número 7. Satanás enviará uma contrafação antes de Deus te abençoar. Uma das estratégias do inimigo é enviar uma contrafação antes da verdadeira bênção de Deus chegar. Uma contrafação é projetada para te distrair, drenar sua energia e te fazer duvidar das promessas de Deus, antes de Deus cumprir o seu plano para a sua vida. Seja um relacionamento, um chamado, ou uma grande mudança, o inimigo frequentemente coloca um obstáculo na forma de alguém que parece certo, mas que, no fim das contas, o desvia do caminho. A contrafação pode parecer boa superficialmente. Ele pode ter charme, talento e até mesmo uma aparência de espiritualidade, mas com o passar do tempo, suas verdadeiras intenções se tornam claras. A confusão substitui a clareza. A paz se transforma em turbulência. E sua caminhada com Deus é dificultada. O que inicialmente parece uma bênção se revela como um teste. C.S. Lewis escreveu em Cartas de Screwtape. Devemos imaginar o inferno como um estado onde todos estão perpetuamente preocupados com sua própria dignidade e avanço, onde todos têm uma queixa, e onde todos vivem para o seu próprio interesse. Uma pessoa falsa é muitas vezes egocêntrica, procurando o que pode ganhar de você em vez do que pode dar. A sua presença será desgastante, deixando-o emocional e espiritualmente esgotado. As bênçãos de Deus, por outro lado, chegam com paz e alinhamento à sua palavra. Um relacionamento piedoso o edifica, estimulando seu crescimento espiritual e o aproximando de Cristo. Quando você encontra uma contrafação, o Espírito Santo frequentemente suscita sentimentos de inquietação ou desconforto. Esses sinais de alerta não devem ser ignorados. Como exploramos esses 7 sinais? Fica claro que o inimigo frequentemente usa relacionamentos para atacar nossa fé, desviar nosso propósito e nos afastar de Deus. Mas lembre-se disso. Deus nos equipou com discernimento pelo Espírito Santo e a verdade da sua palavra. Quando permanecemos perto dele, arraigados na oração e nas Escrituras, ganhamos a sabedoria para reconhecer os esquemas do diabo e permanecemos firmes contra eles. Deus deseja relacionamentos que nos aproximem dele, não aqueles que confundem, controlam ou corrompem.
Ele tem planos para te prosperar, para te dar esperança e um futuro. Se você reconhecer algum desses sinais em seus relacionamentos, saiba que nunca é tarde demais para buscar a orientação de Deus. Sua graça é suficiente, e seu amor está sempre pronto para restaurar e redirecioná-lo para o que ele tem de melhor para a sua vida. Obrigado por assistir e por embarcar nessa jornada para crescer em sabedoria e discernimento. Se esta mensagem o encorajou ou o equipou, por favor, compartilhe-a com alguém que possa precisar dela. Ajudemos os outros a andar na verdade de Deus e a evitar as armadilhas do inimigo. Deus o abençoe para sempre, e que a sua paz, amor e orientação o envolvam sempre.